Meus amados irmãos, a paz do Senhor, desejo que vá tudo bem com você e com a sua família. Estamos chegando com mais uma reflexão bíblica da parte de Deus para as nossas vidas e quero ser grato a Deus por mais esta oportunidade e ler o que está escrito na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 3, versículos do 15 ao 17. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, versículos 15, 16 e 17, que diz assim: E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, com toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Glórias a Deus. Eu louvo a Deus por esta palavra lida, onde o apóstolo Paulo exorta a igreja que está ali em Colossos, a igreja em Colossenses, os nossos irmãos ali, para que eles sejam agradecidos, versículo 15. No versículo 16, para que eles edifiquem uns aos outros, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. E no versículo 17, dizendo e ensinando-os a fazer tudo no nome de Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus, quer seja por obras ou por palavras. E mediante a esse texto, eu quero trazer esta reflexão sobre as atividades essenciais da igreja. Atividades essenciais da igreja. Glórias ao Senhor. Todos nós sabemos que a igreja ela tem um importante trabalho que podemos pontuar aqui em 4 pontos. Primeiro, evangelização. Segundo, realização a obra social de ajudar aos necessitados em suas necessidades. 3. Promover a comunhão entre os membros e congregados. 4. A divulgação da palavra ao testemunhar de Cristo para a comunidade ou a sociedade. Então, baseado nisto, podemos afirmar que a missão principal da igreja é glorificar a Deus, conquistando almas para Cristo e ensinando-as a guardar os mandamentos do Senhor. A gente vê isso em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. O maior trabalho da igreja, sem dúvida, é a evangelização e também realizar a edificação dos seus membros, dos seus congregados. A missão da igreja, ela tem uma via de mão dupla, o vem e o vai. Vamos provar isso? Jesus disse assim: vinde a mim, isto é o vem. E Jesus disse: ide por todo o mundo, isto é o vai. A igreja ela tem as suas
atividades essenciais. Antes de continuar aqui, apresentar a vocês essas 4 atividades essenciais da igreja, quero te fazer um pedido. Compartilhe esse vídeo com a tua família, principalmente aqueles que ainda não são evangélicos. Compartilha com os teus amigos, nos grupos de WhatsApp. Evangelizem eles com esses vídeos que aqui temos feito, pois temos o objetivo de levar a palavra de Deus a um maior número de pessoas possível para vê-las aceitando e se convertendo ao Senhor Jesus Cristo para a sua salvação. Também, se você ainda não é inscrito e quiser nos ajudar, se inscreve aqui no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo em nome de Jesus. Fazendo isto, você estará me ajudando a evangelizar e a edificar vidas para a glória do Senhor. Quando a gente fala de um trabalho essencial da igreja, a gente está falando das atividades que a igreja realiza. Eu vou apresentar aqui quatro delas. Falamos aqui na nossa introdução que a evangelização, a ação social de ajudar os necessitados, o promover a comunhão e o divulgar a palavra testemunhando de Cristo são os 4 trabalhos importantíssimos da igreja, as atividades essenciais da igreja. Então, a primeira é glorificar a Deus conquistando almas para Ele. E como se faz isso? Se faz isso através da pregação da palavra. A querigma, que é a pregação do Evangelho para crentes em busca das conversões. Pregar a palavra para que pessoas venham se converter. Os crentes precisam anunciar o Evangelho para que as pessoas venham se converter. Vejam o que está escrito em Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? O crer, versículo 17 desse mesmo capítulo diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E com quem está essa responsabilidade? Com quem está essa atividade essencial? Com a igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. Atos, vamos aqui folheando a Bíblia, como sempre, não é isso? Para passar para os irmãos. No versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Amém? Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha só o início desse versículo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas. Para quê? Para anunciar o Evangelho, para anunciar a palavra, para pregar a palavra. Paulo disse a Timóteo: prega a palavra. Há tempo, há fora de tempo, mas anuncia a palavra. Segundo serviço essencial, já mencionamos até aqui, desse versículo de número 8 de Atos, capítulo 1, que é o testemunhar, o testemunho cristão, que na palavra grega, no original, é marturia, quer dizer necessidade de apresentar nossa vida em Cristo
e o mundo ver Cristo através de nós, da igreja. E nós somos a igreja. Nós somos o corpo. Vamos ver aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 12 e o versículo 27. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 12 e o versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Glórias a Deus. Se a gente olharmos este versículo de número 8 de Atos, primeiro diz que nós receberíamos a virtude do Espírito Santo. Para quê? Para testemunhar de Cristo por todos os lugares. A igreja, ela apresenta Cristo à sociedade. A sociedade vê Cristo na igreja. Quando você lê Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 12 e 13, João vai dizer assim: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Perceba que quando João se vira para ver quem está falando com ele, primeiro ele vê a igreja e depois ele vê Cristo no meio da igreja. Aleluia, glórias a Deus. Os 7 castiçais que ele viu representam as igrejas. A gente prova isso na Bíblia? Sim, no mesmo capítulo de Apocalipse 1, versículo 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Aplicando aqui para nós, quando João vira-se para ver quem fala com ele, ele vê a igreja e na igreja ele vê aquele que falava com ele no meio da igreja, dos 7 castiçais para a glória do Senhor. E este é semelhante ao Filho do Homem. Glórias a Deus. Então a igreja é a testemunha. Ela tem a obrigação, a atividade de testemunhar de Cristo na sociedade. Terceira atividade essencial da igreja, que é promover a comunhão entre membros e congregados. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos de número 42, 44, 46 e 47, a gente vê isto na igreja primitiva. Olha só, Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. 46 e 47. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A igreja, ela tem como trabalho, atividade essencial, promover a coinonia, a comunhão entre o seu povo. O Salmo de número 133, versículo 1 diz para nós: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Glórias a Deus. Quarta atividade essencial da igreja:
o serviço, a diaconia. Glórias ao Senhor. Oração e aconselhamento, serviço espiritual, comunitário, visita e ações sociais, médicos, orientações profissionais e etc., que é realizada pela igreja. O serviço tanto espiritual como o serviço social faz parte das atividades essenciais da igreja. Essencial da igreja. Vamos ler para isso Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículos 3, 5, 6 e 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3 diz assim: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Versículos 5, 6 e 7. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Glórias a Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo, nesses últimos dias que vivem da sua existência e sua permanência aqui na terra, ela tem os trabalhos essenciais a se realizar. O querigma, a pregação da palavra de Deus. Atos 6, 2 e 4, olha só. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Versículo 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Glórias a Deus. Segundo, o testemunho, o marturia. Aleluia, a necessidade de apresentar a nossa vida em Cristo. O mundo vê Cristo através da igreja. A igreja apresenta Cristo para a sociedade. Atos 1 e 8 que nós lemos. Terceiro, a comunhão, promover a comunhão, a koinonia. Essa comunhão não é para ser praticada só no momento dos cultos, mas em todo o tempo, com planejamento para proporcionar a oportunidade da prática da comunhão, tanto para crentes como para a comunidade em geral. Lemos aí Atos 2, 42, 44, 46 e 47. E por fim, o serviço, a diaconia, oração e aconselhamento, serviço espiritual, serviço físico, material, pregar, orar, buscar os dons, promover o trabalho de evangelismo, de missões, glória a Deus, aleluia, mas também se preocupar com assistência aos necessitados, de visitar os doentes, de assistir as viúvas. A igreja, nesses tempos aí de que tanto se fala de atividades essenciais, a igreja precisa realizar as suas atividades essenciais. Não esquecendo, a igreja tem o importante trabalho de promover a pregação da palavra, de promover o testemunho à sociedade, de promover a comunhão entre os seus membros e congregados e de realizar o serviço
da obra de Deus. Que Deus continue nos abençoando, nos guardando e nos ajudando em todas as coisas. Fiquem a paz, que Deus continue abençoando a tua vida e a nossa vida. Quero te fazer dois pedidos. Compartilhe esse vídeo com seus familiares, compartilhe este vídeo com pessoas da sua família, com seus amigos, para que possamos evangelizá-los através desta palavra. Tem outros vídeos aqui no canal que falam sobre salvação, perdão, reconciliação, regeneração e tantos outros temas, todos com o desejo de pregar o evangelho de salvação de Jesus Cristo para as pessoas. Você pode me ajudar a evangelizar o seu familiar e evangelizar os seus amigos. Segundo pedido, ainda não é inscrito no nosso canal? Se inscreve aqui no nosso canal, deixa o teu like e compartilha com mais pessoas para que possamos alcançar mais pessoas para o Evangelho de Cristo Jesus. Temos dois objetivos. Primeiro, glorificar a Deus em todas as coisas. E em segundo, buscar vidas para o Senhor, edificando aqueles que já são crentes através da palavra e buscando apresentar a salvação em Cristo, para que assim as pessoas creiam no Evangelho e tenham a bênção da salvação em Cristo Jesus. Como Paulo disse aqui à igreja de Colossenses: quando fizerdes por palavras ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Deus continue abençoando a todos.